Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E eu vim aqui com mais um episódio, sempre para falar da mediação, da conciliação, que são aí ferramentas super importantes para solucionar o seu desafio, o seu conflito. Mais uma vez aí, vocês que não me conhecem, depois dá um joinha, me segue aqui no YouTube para a gente poder aí estar compartilhando. Eu vou compartilhar minhas experiências, conhecimentos nessa área jurídica, nessa área de solução de conflitos e alinhando aí, né, gente, os aspectos humanos dos valores como a empatia, a escutativa, a compaixão, a compreensão, o diálogo, para poder solucionar definitivamente as questões aí e as pessoas poderem solucionar de forma que depois até muitas continuem aí com as suas relações muito mais saudáveis. Trazendo sempre o equilíbrio, tá? Eu trabalho sempre com o equilíbrio mental, emocional, espiritual e o material aí na vida de vocês, no negócio de vocês, com muita alegria, pois nesses quase 30 anos de carreira eu tenho aí, graças a Deus, sendo aí um instrumento para que vocês mesmos possam criar as suas soluções e no momento adequado resolverem as suas questões da melhor forma possível, onde sempre vai existir os ganhos mútuos. Então isso vai acabar florindo a vida de vocês vão ficar mais leve, que esse é meu trabalho, para que diante dos desafios as pessoas fiquem mais leves, tá? Então hoje eu vim falar sobre a ferramenta mediação e a conciliação. Vou trazer os conceitos de uma forma mais objetiva possível e vou dar um exemplo para vocês, tá? Dentre aí os vários exemplos que eu vou trazendo para vocês se identificarem, depois vocês interagirem e também estarem adequando as suas situações aí do dia a dia para poder estar fazendo perguntas e eu responder vocês, tá? Para poder ajudar o máximo possível vocês. Então, qual que é a diferença entre a mediação e a conciliação? A mediação era utilizada para todas as situações onde as partes já se conhecem. Então, uma relação familiar, uma relação entre sócios, uma relação entre empregado e trabalhador, uma relação entre o condômino e o síndico, condômino entre o condômino, na relação escola, professor e aluno, professor e professor. Então, todas aquelas relações já existentes, até mesmo nas relações onde existem também as contratuais, onde você já faz um contrato de prestação de serviço fixo com uma empresa, com uma prestadora de serviços, de todos os segmentos, um contrato onde você até mesmo fez um contrato de entrega de serviço, de produto, por um tempo e paga isso por mês, dentro de uma plataforma, no Mercado Livre você tem uma relação, por exemplo, e outras plataformas. Então, onde existem já essas relações que as pessoas já se conhecem, contínuas, e isso tudo a gente pode utilizar a mediação, que ela vem como solução de relações já pré-existentes, onde as partes já se conhecem. E a conciliação já é diferente. Você utiliza para solucionar as questões pontuais do dia a dia. Às vezes você foi no lugar, comprou uma mercadoria, questões de consumidor, não entregaram, mas você não conhece aquela loja, simplesmente ouviu falar, comprou, não entregou, você vai resolver no Procon, o Procon não deu certo, aí você vai resolver no juizado especial civil, isso é pontual. Às vezes alguém no trânsito costa no teu carro, até mesmo colide, você nunca ouviu falar daquela pessoa, nem a pessoa de você, vocês vão fazer o BO, vão resolver a situação para que, de repente, a pessoa com 3 orçamentos que você vai apresentar, ela de repente te paga, ou não, aí senão você entra no juizado especial civil para poder ter essa reparação, essa indenização. Isso são casos pontuais, ou seja, relações que você já não tem uma pré-existência, não conhece aquelas pessoas, aquela empresa, tá? Então tem esse diferencial aí. A mediação, ela segue uns princípios. A mediação segue os principais 4 princípios, que é a fundação da mediação, para resolver qualquer conflito, tá? Que é a confidencialidade, então vai ficar só entre as partes, ali no escritório a gente chama, até mesmo no fórum eles estão chamando, no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, onde eu também sou inscrita, trabalho lá como mediadora e conciliadora pelo Conselho Nacional de Justiça.
desde 2010 e agora se tornou obrigatória a mediação desde 2015, que é lei. Então todo mundo uma decisão proferida pelo juiz, através do oficial da publicação do Diário Oficial, para o advogado dizer se ele quer participar de uma audiência de mediação, de conciliação. Então ele é intimado para isso. E aí ele vai se manifestar, se vai querer, se não vai querer. Mas o Poder Judiciário ele tem que fazer essa publicação, porque já faz parte aí de todo o ordenamento jurídico, tá? E esses princípios, voltando da mediação, são 4 princípios mais importantes, tá? Tem mais, mas os mais importantes é a confidencialidade, ou seja, não vai sair dali, fica uma questão mesmo do sigilo, aquele sigilo é importante entre as partes. A informalidade, porque o ato ele é mais informal, é uma reunião no escritório do advogado ou no fórum, de forma que as partes vão se escutar com muito respeito, ouvindo cada uma os seus interesses e necessidades, e não necessariamente você concordando e nenhum outro com você, mas vai escutar para poder estar refletindo sobre isso, tá? E a voluntariedade também vem de encontro com isso, é um ato voluntário de querer participar de uma conciliação ou mediação, tá? E a autonomia da vontade das partes, que também tem essa autonomia de você querer fazer valer, né, o seu direito, mas de uma forma muito mais flexível, porque você estaria aí ganhando, né, uma economia de um tempo incrivelmente longo no Poder Judiciário. A questão também da economia emocional, por exemplo, esse desgaste que, por mais que você tenha um negócio, uma empresa, tem N processos, mas vamos combinar. Na minha gestão que eu faço para empresas, eu faço de pessoas e de processos. Então nós sempre olhamos, eu sempre olho de cima, uma questão muito mais profunda, nunca sob o ponto de vista dos 5 sentidos. É olhar aquela situação, mas com um olhar muito mais amplo. Então a mediação ela trabalha com esses princípios, né, e onde nós procuramos assim desenvolver técnicas que são assim muito favoráveis para que as próprias partes possam dialogar, porque o mediador é diferente da função do advogado. Se eu entro como advogado, eu não posso entrar e trabalhar como mediadora. Ou eu sou advogada ou mediadora naquela situação, porque precisamos ser neutros, tem regras para ser mediador. Qualquer um pode ser mediador, sim, cada um na sua área específica, tem que fazer curso para ser mediador, enfim, tem todo um sistema para você ser mediador. Mas voltando para resolver a sua questão, a gente pode estar escolhendo até um mediador. O advogado, ele escolhe um mediador, às vezes tem uma questão assim que precisa de uma perícia técnica, muitas vezes é uma questão de ordem médica, vai precisar de um perito, às vezes é uma questão de ordem contábil, vai precisar também de um contador, então vai precisar de uma pessoa da área específica para fazer aquela análise através de um laudo. Então isso aqui é um dos vários exemplos que eu vou dando aqui no decorrer aí dos meus vídeos, tá? Outra explicação também muito importante da mediação, né? Com qual objetivo você vai e entra numa mediação? Todos vão para ganhar, mas não ganhar e perder. É uma nova cultura. O objetivo é você ganhar e ganhar. Você ganha, o outro ganha. Mas não é somente ali, o objetivo da mediação é fazer o acordo. Não, o objetivo da mediação é trazer um novo olhar. Porque lembra que eu falei? Nós, mediadores, o advogado e o mediador, porque com certeza nas reuniões de mediação é super importante a presença do advogado, precisamos escutar ativamente o que o advogado tem para dizer de cada parte, porque precisa da presença do advogado de ambas as partes. A partir daí depois escutar as partes, separado ou juntas, dependendo do contexto emocional, muitas vezes as partes nem querem se ver, então existem algumas reuniões até que os corações assim se abram e as pessoas fiquem mais flexíveis. E a partir daí possa, através da reflexão, elas mesmas começarem a se aproximar, dialogarem e criar uma solução. Mas o mediador, ele tem as técnicas para que isso aconteça. Então ele utiliza muito a escuta ativa, ele utiliza a ressignificação,
né? Vamos recontextualizar também as coisas, a forma como fala, o respeito, a empatia, vários outros contextos para que o brainstorm, que sejam as soluções criativas vindas das próprias partes que estão ali nesta situação. E quais são as situações? Então nós temos as situações familiares, que tem N problemas nos tribunais e que muitos estão procurando no próprio tribunal as mediações ou até mesmo antes para poder conversar, advogado com advogado. Todos os advogados hoje são 99% mediadores também. Então já utiliza essas técnicas da pacificação, da empatia, da colaboração, do bem maior, dos ganhos mútuos, com muito respeito, trazendo esses valores, os soft skills, né, que são esses valores humanos nessas relações técnicas, cada um na sua área. Então, o respeito, ele tem sido muito, muito importante, tá? Para que cada um no seu tempo possa aí estar refletindo e trazendo as próprias soluções criativas aí, tá? Quais são as áreas que nós vamos utilizar aí a mediação? Então, gente, a gente utiliza a mediação na área familiar, como eu falei, divórcio, inventário. E onde pega tudo isso? Partilha de bens. Divórcio, que vai depender dos regimes de casamento, tem a questão do regime do casamento, tem a questão da união estável, tem a questão das doações, do planejamento sucessório, da holding familiar. Então, o leque é grande, os inventários. Então, eu vou vir falando aqui de cada assunto para vocês, tá? Do dia a dia, nós vamos interagir. Tem as questões trabalhistas também, que é muito utilizada a mediação e a conciliação. Patrão e empregado, as dores que ocorreram nessas relações. Então, isso são discutidos nos tribunais, mas os advogados, nós sempre entramos em contato e procuramos aí interagir para que possamos saber o que aconteceu de fato, que dor que aconteceu, que interesse e necessidade que foi aí desrespeitada para tanto dano moral, emocional, estar dessa forma que está pedindo assim um valor assim muito grande nos tribunais, porque a maioria das ações trabalhistas elas estão tendo todas danos morais. Então, está tendo muita solicitação de dano moral. A maioria dos processos trabalhistas tem dano moral, tá? Outros processos que eu falei contratuais, né? Um empresário, dono do negócio, até mesmo você, pessoa física, né? Vai contratar um prestador de serviço de TI, por exemplo. Todo mundo hoje tem tecnologia. E esse prestador de serviço, muitas vezes, às vezes, põe um prazo determinado e tá chegando perto do prazo para poder fazer a renovação, a rescisão, aí já dá um monte de probleminha com multa, sem multa, você vai renovar, você não vai renovar. Gente, são tantos detalhes que se não tiver uma escuta ativa, um diálogo, vai ficar anos-luz também escorrendo no tribunal. Tem essas questões também. Tem as questões contratuais, que ela tem vários nichos que essas contratuais têm. Tem a relação consumidor, tem a relação prestador de serviços de diferentes nichos que estão prestando serviço para você, ou você presta serviço para alguém. Tem a outra área também, condominial, que também tem muito problema nos tribunais, dos inadimplentes com condomínio, das prestadoras de serviço, de vigilância, segurança, limpeza, questões contratuais, como é que vai ficar. E quando vem uma ação trabalhista, se nesse contrato já está tudo previsto que a prestadora de serviço que vai honrar, se não tem, se tem que mudar. A parte também da rescisão, da renovação, como é que é essa notificação, como é que ela chega, de que forma que ela é resolvida na empresa ou não, se é mediante carimbo, assinatura, com protocolo para ser recebida fisicamente ou só por e-mail já serve. Gente, são tantos detalhes contratuais, contratos de franquia, contratos de licenciamento, contratos assim de FDE, que seria o NDA, né, que é o contrato de confidencialidade em função agora da Lei Geral de Proteção de Dados. São muitos assuntos contratuais, os mais variados possíveis, entre partes que já se conhecem e se conectam. Então, para vocês verem, o nicho da mediação, ela entra em todas as relações.
ela veio mesmo como uma bandeira da paz, uma bandeira para as pessoas ressignificarem os seus valores, estarem sempre se perguntando se tem que melhorar, se pode melhorar, se de alguma forma aí pode melhorar a forma como conduz a própria vida pessoal, depois a vida familiar, a vida de relacionamento social, a vida do relacionamento profissional e todas as suas relações. Ela vai ficar se perguntando se ela é saudável, se está saudável, onde está pendente para não estar saudável, se precisa melhorar, de que forma precisa melhorar e aonde vai implementar cada pontinho, né? Então tem muitas discussões, principalmente em relação à partilha de bens, a questão das empresas, entre sócios, também tem muita situação. Fez acordo de sócio, não fez acordo de sócio, o que está no acordo de sócios, quando um sai, quando o outro não sai, mas investiu um valor e de repente naquele valor que ele investiu, ele colocou um prazo e às vezes ele quer sair antes do prazo, ou muitas vezes ele acha que investiu muito, o retorno ele não quer esperar, ele vai negociar ou não. Bom, o valuation que não está valendo aquilo que ele colocou no laudo. Gente, são muitas situações. E a mediação, ela realmente resolve tudo isso com muito foco, muita disciplina, muito respeito. Isso que é legal na mediação, porque ela veio como uma ferramenta assim para solucionar definitivamente. As partes se libertam, literalmente. Dentro de tudo isso, as pessoas elas entram de uma forma e durante o processo elas vão se transformando em pessoas melhores, vai ampliando a visão. Às vezes ela entra com um tipo só de solução e no meio do percurso ela traz mais discernimento através das técnicas do mediador, do advogado, e ela consegue ter mais uma visão muito mais ampliada, uma visão assim mais renovada. E aí nesse diálogo, nessa comunicação, que esse é o processo do mediador, fazer um trabalho para que as próprias partes possam se aproximar, dialogar, porque não teve diálogo antes, por isso que está no processo judicial ou está em vias de. E é onde elas têm um discernimento para poder interagir ali, cada uma no seu tempo. Às vezes não se abrem antes de um processo e nem durante, mas vai ter o momento certo das pessoas refletirem, porque o tempo, né, é o maior mestre aí de todos nós. Já dizia aí vários filósofos, tá? Os estoicistas, que eu gosto muito de filosofia também, e sigo muito mensagens, né, do grande Pai, de Jesus Cristo, de todos os mestres aí que passaram pela Terra, e trago muitos valores divinos para o meu trabalho. Então esse aspecto humano é o mais importante para mim, porque eu alinho ele junto com a lei e tem trazido muitas experiências, muitas soluções benéficas para muitos clientes do meu escritório. Tá bom? Então, foi uma apresentação ontem, hoje eu estou discorrendo mais sobre definições, tipo de situações que cabem à mediação, e eu falo para você que é sensacional, né? Porque eu trabalho com isso e outras ferramentas que eu também trabalho, com a constelação também, né? Porém, tudo isso a pessoa tem que se permitir a uma visão maior, mais macro, dentro da situação microcósmica que ela vive, que é colocar um pouquinho da mediação, do diálogo, da comunicação não violenta, da escutativa na vida dela. Quanto mais ela se autoconhece, mais ela vai despertando novos potenciais nela mesma e reverberando isso para o mundo dela. Tá bom, gente? Então hoje eu vim trazer essas definições de uma maneira assim, acho que mais prática possível, mais objetiva possível. E eu vou interagindo aí com vocês, tá bom? Vamos nos conhecendo, eu vou colocando minhas experiências aqui práticas e depois eu quero interagir com vocês perguntando o que vocês estão precisando, o que vocês estão passando e o que eu posso ajudar para poder, né, ser um instrumento, uma ferramenta para que vocês mesmos possam solucionar da melhor maneira possível com ideias criativas, soluções criativas. Porque a mediação e a conciliação, literalmente, elas começaram aqui no Brasil somente em 2015. Então tem aí 8 aninhos de vida aqui no Brasil, no nosso Código de Processo Civil. Então ela é muito recente. Portanto,
são mudanças culturais, sociais que têm sido implementadas e trazidas para o mundo real aqui, em conformidade com a lei, e tem trazido muitos e muitos benefícios para todos, tá bom? Quero dizer para vocês me seguirem, dá um joinha aí, vamos falando, até o próximo vídeo, eu quero que você fique muito bem, minha estrela de luz, e até a próxima conversa, fiquem bem, tá? Até mais, tchau, tchau.